People, continuando aqui o modo de soluções, vamos falar um pouco de solubilidade. Solubilidade nada mais é do que a capacidade que uma certa substância tem de se dissolver em outra. Então eu posso colocar que solubilidade é a capacidade de uma substância se dissolver em outra. Anota esse conceito aí. Por quê? Porque esse conceito de solubilidade ele está relacionado ao conceito de dissolução, que a gente vai usar muito, mas muito na membrana biológica, no próximo módulo que é de transporte de membrana. Então ele é um conceito importante, beleza? Então a solubilidade é a capacidade de uma substância dissolver em outra. E aí essa outra, qual vai ser? Vai ser o nosso solvente universal, que vai ser o quê? A água. Então eu posso trazer aqui para soluções falando da seguinte maneira: solubilidade é a capacidade do soluto se dissolver em quem? No solvente. Bacana? E aí a gente tem como regra geral, e aí eu vou até anotar isso aqui e vou destacar para você, que é o que? Substâncias que são semelhantes. Substâncias semelhantes dissolvem os seus semelhantes. Então, as substâncias semelhantes se dissolvem melhor. Como assim, Guilherme? A gente vai tomar aqui, ó, substâncias semelhantes se dissolvem melhor. A gente vai tomar aqui como base, pessoal, quem? Os lipídios e a água, certo? Por exemplo, quando eu tenho substâncias que eu chamo de lipofílicas, elas vão se dissolver melhor o que? Em gordura, em lipídios. Se eu chamo uma substância que ela é hidrofílica, ela se dissolve melhor em água. Bacana? Então esse é um conceito que eu preciso que vocês guardem para transporte de membrana, mas lá no módulo eu vou repetir isso novamente. Mas é bacana para você ver que eu tenho uma aplicação disso lá na frente. Beleza? E aí, tendo esse conceito já definido, pessoal, a gente chega aqui, ó, para você e fala de uma coisa chamada de coeficiente de solubilidade. Isso aqui é muito importante porque esse vai ser um número que vai me definir o quanto que uma substância vai se dissolver na água. Então, coeficiente de solubilidade. Ele nada mais é do que vai ser a quantificação do conceito de solubilidade. E ele geralmente é o que? É o número X de soluto para 100 gramas de água a uma determinada temperatura. Como assim, Guilherme? Por exemplo, não sei se é esse valor, tá? Mas eu estou chutando aqui para a gente usar como exemplo. Eu tenho que 50 gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio, ele se dissolve bem em 100 gramas de água a 37 graus Celsius. O que significa de ordem prática essa frase? 50 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 37 graus Celsius. Isso significa que eu posso colocar no máximo 50 gramas de NaCl a 100 gramas de água para eu ter uma solução perfeita. Porque se eu coloco mais, eu já deixo de ter o que? Uma solução perfeita. Eu vou começar a precipitar. Como assim, Guilherme? Baseado neste coeficiente de solubilidade aqui, a gente pode novamente classificar a solução. Como assim? Eu vou classificar ela de 3 formas. Vou colocar aqui, ó, 3 baldezinhos, 3 bekerzinhos, fazer menorzinho.
para a gente discutir isso aqui. Vamos lá, eu tenho este primeiro. Aproveita para enquanto eu estou desenhando aqui, para você desenhar também, ó, para você ter isso no seu caderno. Quando você desenha, você parece que absorve mais quando você anota, beleza? Então eu tenho aqui, ó, pessoal, uma solução de água e NaCl. Nesta solução, o que que eu fiz? Eu falo para vocês que aqui, ó, eu falo para vocês que eu tenho 100 ml de água. Ah, Guilherme, ali estava em gramas. Tudo bem, a densidade da água é 1, tá bom? Então aqui eu tenho 100 ml de água. Bacana. E aí eu fui lá e aqui, em vez de colocar 50, eu coloquei 35 gramas de NaCl. É o perfeito? Não, eu coloquei abaixo de 50. Beleza? Então, se eu tenho essa quantidade de soluto abaixo do ideal, abaixo do meu coeficiente de solubilidade, eu vou classificar essa solução como sendo o quê? Insaturada. É até uma forma da gente falar, essa solução está diluída. Por quê? Porque ela não alcançou o seu coeficiente de solubilidade. O certo para eu alcançar o coeficiente seria 50, que eu coloquei 35. Se está abaixo do coeficiente de 35 para 100, eu digo que ela é uma solução insaturada. O outro exemplo que a gente pode ter, eu já até trouxe aqui, ó, o beckerzinho, eu copiei ele, mas você anota no seu caderno, tá bom? Desenha ele aí para ficar bonitinho e você relembrar ele bacana. Eu novamente aqui, people, eu tenho uma solução de água e NaCl. Eu peguei aqui, ó, 100 ml de água, igual da outra vez, tá? Igualzinho praticamente. 100 ml de H2O, só que agora, pessoal, em vez de 35 gramas, eu coloquei exatamente 50 gramas de NaCl. Ou seja, coloquei exatamente o que eu posso pôr. Coloquei exatamente o meu coeficiente de solubilidade. Quando eu falo isso, eu chamo essa solução de quê? De saturada. Bacana? Solução saturada é aquela que tem o quê? Exatamente o coeficiente de solubilidade. Neste caso, eu tinha 100 ml de água para 50 gramas de NaCl. Certo? E aí tem uma segunda opção que é o que? É eu pegar novamente este recipiente com 100 ml de água, vou copiar tudo aqui, só vou mudar o meu soluto, tá? Para a gente ganhar um tempo aqui, ó. Só que dessa vez, em vez de eu colocar 50 gramas, eu fui lá e coloquei 75 gramas. Opa! Passou do máximo, ó, passou de 50. O que vai acontecer aqui, pessoal? Aqui vai acontecer uma coisa interessante. Isso que passou, ele vai começar o quê, ó? A se acumular aqui no fundo. Você já viu que quando você coloca muito açúcar no seu suco, junta um pouquinho lá no fundo? Pois é. Quando você coloca açúcar demais, ele se precipita lá no fundo. Quando ele se precipita, ele forma aqui, ó, o que a gente chama, vou puxar de preto, de corpo. Vou botar aqui na de cima. Chama de corpo de fundo ou precipitado, tá bom? Corpo de fundo ou precipitado. O que significa isso? Significa que eu tenho uma solução saturada, tirando essa parte do corpo de fundo, eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. E aí o que vai acontecer? Se eu joguei 75 gramas nesses 100 ml de água,
e o limiar que é de 50, o que que acontece? Eu fiz uma solução de 50 gramas em 100 ml, então eu fiz uma solução saturada, e aí o restante que sobrou se depositou aqui no corpo de fundo. Então olha só o que eu vou te falar agora. Aqui eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. Qual é a massa desse corpo de fundo? 25 gramas. Ah, Guilherme, de onde saiu esses 25 gramas? Ora, o máximo que deposita é 50. O máximo que eu dissolvo é 50. Então, ó, desses 75, 50 vai ser dissolvido. O restante, ou seja, os outros 25, vira corpo de fundo. Então aqui, ó, esse corpo de fundo eu vou até escrever para você que ele, neste exemplo, é de 25 gramas. Bacana? Então, ó, como que a gente pode classificar essa solução? A gente classifica ela sendo uma solução saturada, beleza, com corpo de fundo. E aí muita gente pergunta, ah, Guilherme, para mim, a gente não deveria considerar isso aqui como uma solução. Porque no vídeo passado, na aula passada, você falou que solução são misturas homogêneas, ou seja, uma mistura de mais dois componentes que eu não percebo fases diferentes, que elas são uniformes. Aqui eu percebo um corpo de fundo. Beleza, bacana, perfeito seu raciocínio. Guilherme, então isso aqui é heterogênea. Opa! Heterogênea é o que? Entre a solução e o corpo de fundo. Mas aqui em cima, ó, eu tenho uma solução de água com sal e aí eu tenho uma segunda fase que é o corpo de fundo. Bacana? Então a gente pode classificar as soluções pelo seu coeficiente de solubilidade. E aí tem uma quarta classificação que eu não vou anotar ela, eu só vou comentar com vocês, que é o seguinte. Você observa que a solubilidade ela é um tanto de soluto para um tanto de solvente, que depende do que? Da temperatura. Eu posso pegar esta solução aqui saturada com corpo de fundo e esquentar ela. Quando eu começo a fornecer calor, quando eu começo a esquentar essa solução aqui com corpo de fundo, uma coisa pode acontecer. Esse coeficiente de solubilidade dela pode aumentar. Pode passar de 50, por exemplo, para 75. Então a temperatura, ó, anota isso aqui, ó. Eu vou destacar isso aqui porque isso aqui é outra coisa importante de você saber, ó. A temperatura varia o meu coeficiente de solubilidade. Então, ó, a temperatura varia o coeficiente de solubilidade. Logo, uma substância que possuía uma substância que possuía um corpo de fundo, ela vai o que? Deixar de ter um corpo de fundo quando é esquentada, por exemplo. Ou dependendo, e aí nós não vamos entrar muito nisso, tá? Ela pode acabar aumentando o corpo de fundo, que são as soluções ditas endotérmicas, que eu posso classificar o coeficiente de solubilidade em endotérmico ou exotérmico. Não vamos entrar nessa seara que os livros de biofísica geralmente nem tanto falam de coeficiente de solubilidade. Isso aqui é um mais para você. Como que pode cair na sua prova? Vamos lá. Ele pode cair na sua prova, ó, por meio desses exemplos que eu vou falar para você. Ele pode falar para ti que você tem, o mesmo que eu peguei, 50 gramas de NaCl para 100 gramas de H2O, isso a 37 graus Celsius. E aí ele pergunta quanto que eu posso colocar em uma solução, por exemplo, de 1 litro. Então, ó, quanto de soluto cabe em 1 litro, vou botar em número, 1 litro de água. Olha só o pull of the cat aqui, ó.
sem formar corpo de fundo. Então, sem formar corpo de fundo. Então, tem que ser o quê? O máximo que eu coloco é o quê? É o coeficiente de solubilidade. Tem que ser uma solução saturada e que não forme de corpo de fundo. Então, ó, o que a gente vai fazer neste momento? Uma regra de 3. Como assim, Guilherme? Eu vou montar da seguinte maneira, ó. 50 gramas cabe quanto? Cabe em 100 ml de água. Eu quero descobrir quanto de soluto vai caber em 1 litro de água. Opa, 1 litro de água lá da aula de conversão. 1 litro de água equivale a 1000 ml. Quanto que vai ser? X. Faço aqui uma multiplicação cruzada, né? Ó, em Xuxa. Faço em Xuxa, fica, ó, 1000 vezes 50 é igual a 100 vezes X. Olha só, eu posso cortar esses aqui. Então, o X vai ficar o quê? X vai ser 50 vezes 10, 500 gramas. Então, com estes dados que ele me deu, esse coeficiente de solubilidade, em 1 litro de água, cabe o quê? Cabe 500 gramas sem formar corpo de fundo. Você quer ver um negócio bacana aqui, pessoal? Ó, a gente já resolveu a questão. Eu só quero te dar um pull off the cat aqui, um extra para você não apanhar com regra de 3. Observa aqui comigo. Aqui tem 100 ml, foi para 1000 ml. O que aconteceu? Para ir de 100 para 1000, eu aumentei o que? Em 10 vezes esse volume. Aumentei em 10 vezes. Se eu aumentei aqui em 10 vezes, do outro lado, eu tenho que também aumentar em 10 vezes, ó. Então aqui eu também teria que aumentar em 10 vezes. Então era só eu pegar os 50 e multiplicar por 10, que dá o 500. Então geralmente na prova, quando cai a regra de 3, você vai achar uma proporção parecida com isso. Seja aumentando em 10 vezes, em 2 vezes e em 5 vezes. São as mais comuns de aparecer. Mas pode aumentar em 3. Também aparece, mas é menos. Beleza? Esse é um exemplo. O segundo exemplo que ele pode te cobrar é o seguinte. Exemplo 2. Vai ter muito... Gente, eu botei um oxigênio. Eu vou colocar... questões dessa na nossa lista, tá? Você resolva e qualquer dúvida assista a resolução da lista comentada, tá bom? Caso ainda persista a dúvida, me manda uma mensagem que a gente converse e eu tiro essa dúvida sua, tá bom? Vamos lá, o que ele pode falar? Ele pode falar o seguinte para você, que ele foi lá e colocou 1.500 gramas de... Vou mudar um pouco, tá? Só para mudar. De KCl em vez de cloreto de sódio, mas ele colocou cloreto de potássio. 1.500 gramas de cloreto de potássio em 500 ml em meio litro de água. Certo? E aí ele quer saber o que? Qual é o peso do corpo de fundo? De fundo. E aí ele te traz como dado, ó, ele vai colocar aqui embaixo, ó, dados. Ele vai te falar que o KCl ele tem como coeficiente de solubilidade o que? Gente, eu não sei, eu vou chutar de 25 gramas em 100 ml de água a 40 graus. Pensa que está 40 graus no meio. E aí ele quer saber o que?
Qual é o peso do corpo de fundo? Primeiro, a gente tem que saber se forma corpo de fundo, tá bom? Então, ó, o que a gente vê? A gente vai pegar primeiro o coeficiente de solubilidade para montar a nossa regra de 3. Então, ele fala que o coeficiente é de 25 gramas, enquanto em 100 ml de água. E aí, quanto de solução que ele possui? Ó, ele diz que ele possui 500 ml. Guilherme, eu não poderia pegar aqui o soluto? Não. Tá bom? Eu tenho que primeiro descobrir o que? Quanto que 1.500 ml consegue aguentar. Quando eu descubro quanto que eu aguento em 1.500 ml, só eu pegar o valor de 1.500 e subtrair pelo que eu achar. Aí eu acho o corpo de fundo. Vamos fazer aqui que vai ficar mais fácil de você ver, ó. Então aqui 500 ml. Aqui vai ser Y, só para não usar o X. Olha só, pessoal. De 100 passou para o quê? Para 500. Então de 100 passou para 500. Opa, aumentou em quantas vezes? Aumentou em 5 vezes. Opa, se esse lado aqui aumentou em 5 vezes, esse lado aqui também tem que aumentar em 5 vezes. Então, sem fazer muita conta, o Y vai ser quanto? 25 vezes 5. Opa, o Y vai ser 125 gramas em água. Guilherme, duvido que desse jeito dá certo. Então, você pausa o vídeo agora e resolve por meio da regrinha de 3, que você vai ver que dá exatamente 125. Beleza? Eu achei que aqui aumentou em 5 vezes, do outro lado também tem que aumentar em 5 vezes, sem fazer muita conta. Beleza, então em 500 ml eu posso colocar o que? 125 gramas. Contudo, eu não botei 125, coloquei 1.500. 125 vai dissolver e o restante vira corpo de fundo. Quanto de corpo de fundo? Que é o que ele está perguntando. O corpo de fundo, então, vai ser o que? Igual a 1.500 menos 125. Vamos fazer aqui rapidão, ó. 1.500 menos 125 vai 5. 5 aqui fica 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui vai 7. 1 vai 3. Vai ficar aqui, ó, o que? O corpo de fundo formado é de 1,375 gramas. 1.375 gramas. Beleza, people? Então, ó, eu trouxe 2 exemplos aqui que podem aparecer para vocês. Beleza? Uma outra maneira que ele poderia fazer é variando o que? As temperaturas. Mas aí eu vou deixar essa variação de temperatura para você ver no exercício. É a mesma linha de raciocínio, você vai usar uma regra de 3 também. Tá bom? Mas eu vou deixar você quebrar a cabeça um pouco. Na dúvida, olha lá a resolução. Não entendeu? Me manda uma mensagem. Vamos falar de concentração, people. Bora para a próxima.